Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a Andreia, minha modelo, e hoje eu resolvi trazer uma maquiagem de pele madura um pouco mais ousada, com cor, com brilho, e também tem uma dica que vocês vão adorar caso vocês errem no meio da maquiagem. Então eu vou iniciar a limpeza da pele utilizando um lenço umedecido para aplicar esse produto da Nivea, que ele é um leite de limpeza mais tônico. Ele já vai me auxiliar limpando, tonificando a pele, e por conter vitaminas ele também vai hidratar a pele. Na fórmula dele possui propriedades que já desobstruem os poros, ou seja, todos esses poros dilatados que ficam abertos acabam entrando poeira, poluição. Isso faz com que a pele crie cravos e espinhas. Então eu vou utilizar esse produto para fechar esses poros dilatados. Então eu vou aplicar esse produto mais centralizado nos poros dilatados. Então mais na região T aqui do rosto. Vou utilizar essa água multifuncional da Make More. Ela já contém ácido hialurônico, contém minerais, pantenol. Ela vai hidratar a pele. Por ela ser um produto líquido, eu utilizo antes dos hidratantes em creme. Vou aplicar uma camada generosa e com o pincel, com movimentos circulares, eu vou vir fazendo a ativação desse produto na pele. Vou aplicar na pálpebra também. Também no pescoço e no colo. Em seguida, vou utilizar esse hidratante em creme. Esse aqui é o Hydra Blend da Daisy Peroso. Ele contém extrato de jojoba e ácido hialurônico. Ele não deixa a pele oleosa, pode ser usado em todos os tipos de pele. E eu gosto muito desse produto porque ele é um pré-maquiagem excelente e deixa um toque aveludado. Vou espalhar com o mesmo pincel Duo Fiber que eu apliquei o hidratante líquido. Esse pincel aqui ele é da Dye Makeup, ele é o F08. Vou aplicar na pálpebra também. Então agora eu vou utilizar esse pôster da Biang, que já faz um lift na pele. Eu gosto muito de utilizar ele em peles maduras. Então vou aplicar com a mão, levando lá pra cima. Sempre que eu for aplicar é com leves arrastadas ou batidinhas, sempre levando o produto lá pra cima. Já aplico um pouco aqui acima da sobrancelha, nas têmporas. Bigodinho chinês.
também na testa, sempre levando o produto para cima. Vou aplicar esse primer da Benefit para fechar todos os poros dilatados. Então eu vou fazer a aplicação dele somente onde eu vejo que tem poros. Primer, ele é um produto que quando você aplica onde não tem poros dilatados, ele começa a esfarelar. Então o primer não é um produto para se aplicar no rosto inteiro. É um produto onde a gente aplica somente onde tem os poros dilatados mais centralizados. Então vou utilizar esse fixador, ele é um Fix Beauty. Ele, além de fixar, ele hidrata e revigora a pele. Utilizei essas duas bases para fazer misturinha. Utilizei essa base da Make More, que ela é uma base mate HD. Ela já tem ácido hialurônico também, ela é hipoalergênica, já vem com proteção solar. E usei também a da L'Oréal True Match, que também já vem proteção solar. São texturas de base muito legais para trabalhar com pele madura. Então eu fiz a misturinha com essas duas. E para transformar a base, tirar esse efeito mate da base, para dar um glow para a pele madura, eu misturei esse iluminador líquido da Bruna Tavares. Essa aqui é a cor champanhe. Vou aplicar com o pincel língua de gato. Vira pra mim. Então, quando eu aplico com o pincel, eu não chego muito perto da raiz do cabelo, que depois eu levo com a esponjinha, então eu não preciso sujar agora, levar muito excesso de produto para tão perto da raiz. Então, com a esponjinha eu vou retirar o excesso de base da plaquete e vou aplicar no rosto. A minha esponjinha está levemente umedecida. Então, agora que eu trago a base próximo à raiz do cabelo. Para evitar sujar muito o cabelo da cliente ou da modelo, eu gosto de fazer dessa forma. Vou levar para o pescoço também com a esponja só suja de produto. Não vou levar muito produto lá para o pescoço porque eu não quero textura, eu quero somente cor.
Vou utilizar esse corretivo, ele é um corretivo resistente à água. Esse aqui é a cor Canelle, ele é da Maquier. Eu vou redobrar a cobertura nessa região do rosto aqui. Gosto desse corretivo porque ele não deixa a pele pesada, mas ele também me ajuda a ter uma cobertura melhor da base. Então, caso se a minha cliente suar nessas regiões, a base não vai sair. Vou utilizar esse corretivo da Bruna Tavares para fazer o contorno. Essa aqui é a cor D10. Vou utilizar o próprio aplicador mesmo para fazer as marcações. Fazer a marcação para afinar o nariz. Com a esponjinha eu venho tirando a marcação, sempre com batidinhas. Já vou levando para outros pontos também. Gosto bastante desse corretivo, que ele é bem um produto fácil para esfumar, ele não deixa marcação. Então, ele tem uma cobertura de média a alta, então é legal a gente utilizar contorno em creme, porque se a minha cliente estiver indo em algum casamento ou estiver indo em alguma festa durante a noite, normalmente essa é uma região onde tem muito atrito devido a beijos e abraços. Se a gente utiliza produto em pó, sai muito fácil. Então eu gosto de trabalhar com produto em creme pela durabilidade. Com o outro lado da esponja, venho esfumando a parte do corretivo claro, sempre tomando cuidado para não exceder onde eu fiz a aplicação do corretivo claro. Vou tirar o excesso de produto da minha esponja num papel ou num papel toalha. Quando eu aplico corretivo líquido na testa, o legal é a gente não levar para cima, sempre trazer o produto para baixo.
já pode aplicar a esponja suja com corretivo na pálpebra. Então aqui no contorno do nariz eu tomo cuidado para não exceder onde eu fiz a marcação, para ele realmente dar a impressão de nariz mais fino. Se eu exceder esse corretivo mais escuro, ele pode alargar o nariz e não é essa a impressão que eu quero passar com essa maquiagem. Vou utilizar essa paleta da Too Faced. Vou utilizar esse tom de laranja, ele tem uma leve cintilância, e também vou utilizar esse tom de bronze que também tem cintilância para fazer a aplicação no contorno. Esse aqui eu vou utilizar como blush. Em seguida, quando eu vir com o iluminador, ele não vai ficar gritando, porque ambos já têm cintilância, então ele vai ficar em harmônico, vai ficar um degradê de cores bem bonito. Então vou utilizar o pincel F12 da Dye Makeup, vou aplicar na maçã do rosto e vou levando em sentido para o contorno. Agora eu vou utilizar esse pincel, ele é o F26 da Dye Makeup, ele é um pincel chanfrado, junto com a sombra bronze, vou aplicar em toda a parte onde eu fiz o contorno, menos no nariz. Então eu vou aplicar com batidinhas. Vou utilizar essa cor para fazer a aplicação do iluminador. E esse aqui ele é um pincel menor de esfumar. Ele é o 036 da Ico. Vou aplicar o iluminador somente aqui no ponto alto da bochecha, bem centralizado. Como os outros produtos anteriores que eu apliquei também eram cintilantes, eu não vou estender muito esse iluminador. Vou utilizar essa mesma cor, ele é um tom de rosa bem clarinho, bem suave. Quando eu aplico na pele, ele puxa para o branco. Então, essa cor eu vou fazer a aplicação no centro da testa, entre o nariz e também na pontinha do nariz.
de aplicar o iluminador bem aqui no ponto alto do nariz aqui. Então eu já aplico e já esfumo, porque eu não quero que fique marcado. Agora vai ficar tudo muito intenso, porque a pele ainda tá molhada. Vou aproveitar e fazer a aplicação aqui no arco do cupido. Eu aplicando o iluminador aqui no lábio, eu mantenho a cor do batom. Ele dura por muito mais tempo quando eu aplico um produto cintilante antes. Vou aplicar um pouco no queixo também. Vou utilizar esse pó translúcido da Make More. Essa aqui é a cor 01 Luz. Ele tem partículas de brilho, então eu vou aproveitar e aplicar somente abaixo dos olhos. Então, antes de aplicar o pó, eu vou vir tirando todo o excesso de corretivo abaixo. É normal ficar excesso aqui por causa das linhas de expressões. Então, antes de selar, eu venho tirando esse excesso de produto. Então, com uma esponja bem macia, eu venho aplicando com batidinhas. Vou selar também o nariz. Vou utilizar esse pó da Urspun, ele é um pó translúcido, porém ele não tem brilho. Vou fazer a aplicação dele no restante do rosto. Vou utilizar essa esponja da Macrylan, ela é bem macia, eu gosto de aplicar o pó com ela, porque assim eu sinto que o pó realmente entra na pele e a pele consegue absorver esse produto. É nessa hora que parece que vai dar tudo errado, porque o pó ficou muito branco, mas em seguida a gente vem com um pó mineral ou um pó compacto da cor da pele dela, polindo todo esse excesso de pó translúcido. Então, lembrando que eu selo também o pescoço. Então agora, para polir esse pó solto, eu vou utilizar o pó compacto Mineralize da MAC. Essa aqui é a cor Medium Tan. Então, com um pincel bem fofinho, esse aqui é o F02 da Dye Makeup, eu vou fazer a aplicação. Vou utilizar esse pó compacto da Bruna Tavares, essa é a cor 50. Eu gosto de utilizar ele para fazer o polimento também, porque ele é um pó que não deixa a pele produzir oleosidade. Vou utilizar esse pincel, ele é o F24 da Dye Makeup. Ele encaixa certinho abaixo dos olhos, então eu consigo fazer o polimento nessa área. Então, o pó compacto, ele não me dá cobertura, ele me dá somente cor. Então, é isso que eu preciso agora, tirar esse
tom esbranquiçado do pó translúcido. Vou aproveitar também polir o queixo e as regiões onde normalmente a gente tem mais oleosidade, onde a gente soa mais também. Então agora que já finalizamos a pele, eu vou vir com esse fixador que já vai me ajudar a hidratar e revigorar a pele, tirar esse aspecto pesado que o pó deixa. Então vou aplicar uma camada generosa e deixar secar naturalmente. Vou utilizar essa sombra cremosa da Ana Paula Marçal, ela é a cor Red Orange. Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Esse produto ele ajuda a potencializar a pigmentação da sombra. Então, vou trocar de pincel e vou esfumando as bordinhas onde estão marcados. Vou esfumar somente as bordas. Eu vou vir esfumando todas as bordinhas onde eu apliquei esse produto cremoso. Vou aplicar no outro olho aqui, também na pálpebra. Então agora eu me preocupo somente em fazer a aplicação, para depois vir esfumando esse produto cremoso. Sempre que eu for aplicar próximo à raiz dos cílios, eu vou deitar o pincel. Isso faz com que eu não pigmente cor nos cílios. Vou vir com o meu pincel de esfumar. Vou esfumar as bordinhas. Então agora eu vou utilizar essa paleta da Natália Capelo, vou utilizar esse tom laranja para selar essa sombra cremosa. O pincel que eu vou utilizar, esse pincel aplicador de sombra, ele é o 239 da Ico. Com batidinhas eu venho pigmentando essa sombra. Outro lado a mesma coisa. Venho sempre com batidinhas quando eu quiser pigmentar alguma sombra. Então vou utilizar o pincel 125 da Dye Makeup. Vou vir esfumando as bordinhas da sombra, trazendo essa sombra para selar aqui no côncavo.
Então, com essa paleta da Morphe, eu vou utilizar a cor amarelo para iluminar o cantinho interno do olho. Então, eu vou aplicar com batidinhas. Então, o amarelo ele é uma cor que ele perde fácil a pigmentação. Então, eu venho trabalhando com camadas, pigmentando e dando leves esfumadinhas, com batidinhas também. Porque como a pele madura ela tem flacidez na pálpebra, eu tenho que garantir que essa sombra entre nas dobrinhas também. Vou aplicar aqui do outro lado também. Então vou utilizar a mesma paleta, agora eu vou utilizar esse tom de marrom mais frio para dar uma escurecida no canto externo do olho. Então, vou aplicar bem aqui no cantinho com batidinhas. Vou vir esfumando essa cor, porque eu não quero que fique marcado. Vou aplicar sempre aqui, começando da raiz dos cílios, trazendo pra dentro. Sempre de fora pra dentro quando eu for fazer o finalzinho do olho. Vou utilizar esse delineador em gel na parte inferior dos olhos. Como ele é um produto em gel,
ele evita que borre. Então, se a minha cliente lacrimejar ou chorar, não vai ter problema de borrar. Eu vou aplicar bem na raiz dos cílios. Em seguida, já venho com um pincel limpo esfumando a bordinha do delineador. Então, eu tiro o excesso de produto do pincel. Então, volto aplicando para pigmentar mais cor, deixar ele mais preto. Esse aqui é o pincel 159 da Dye Makeup. Ele é um pincel bem macio, gosto dele para fazer essa aplicação de sombra ou produto em creme na parte inferior, que assim não machuca o olho. Aqui do outro lado também a mesma coisa, venho aplicando o delineador. Em seguida eu troco de pincel com um pincel limpo, eu venho esfumando esse delineador. Esse aqui é o pincel 130 da Dye Makeup. Então, com a mesma sombra, eu misturei um pouco desse tom vermelho com esse tom um pouco mais alaranjado e vou fazer a aplicação na parte inferior dos olhos. Então, vou começar com batidinhas. Então, venho primeiro com batidinhas, em seguida eu venho esfumando a aplicação que eu fiz de sombra. Com pó da Bruna Tavares, a cor 50, pego um pincel de esfumar, vou fazendo o acabamento da parte inferior dos olhos. Então, eu venho varrendo a sombra e dando um acabamento aqui no final. Então, vou voltar com a paleta da Nath Capello, vou utilizar esse tom de laranja e vou utilizar o pincel 146 da Dye Makeup. Vou fazer a aplicação dessa sombra bem aqui no meio, para fazer o degradê entre uma cor e outra. Então, eu posso aplicar com batidinhas. Vou utilizar a paleta 25D da Morphe. Vou utilizar esse tom de marrom mais frio, junto com o pincel da Dye Makeup 132 e o pincel da Ico 1272.
Começar aplicando com o pincel da Ico. Ele é um pincel menor, então eu consigo centralizar e pigmentar a cor aqui no canto externo do olho. Eu vou trocar de pincel, vou pegar o 132 da DAI e vou vir esfumando somente as bordinhas da sombra. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou pigmentar a sombra bem no cantinho externo. Vou trocar de pincel e vou vir esfumando. Vou utilizar a colinha da NYX, ela é uma colinha de glitter. Vou fazer a aplicação somente no centro da pálpebra para colar o meu pigmento. Apliquei no dorso da mão mesmo, e eu venho aplicando com leves batidinhas no meio da pálpebra. Vou utilizar esse glitter da Andy Garcia, é a cor Katia Flor. Então, com o pincel de esfumar, eu venho aplicando e pressionando levemente. Então, aqui do outro lado a mesma coisa, vou fazer a aplicação somente no meio da pálpebra, com leves batidinhas para não tirar as cores de sombra que eu apliquei anteriormente. Vou tirar o excesso de brilho com o pincel fofinho, somente varrendo aqui onde caiu. Vou utilizar esse fixador, vou aplicar ele somente na pálpebra, que eu vou colar mais um pigmento e eu quero que ele fixe bem. Utilizei esse pigmento branco da Toque de Natureza junto com o pigmento que eu apliquei anteriormente da Andy Garcia, que ele é um laranja com pedrinhas, partículas douradas, e esse aqui ele é um pigmento totalmente branco. Então eu fiz a misturinha dos dois e vou fazer a aplicação agora. Então eu vou molhar a pálpebra com fixador. Fazendo a aplicação de pigmento com batidinha. Eu vou trazer um pouco para o canto interno também. Então eu vou vir com um delineador em gel. Vou vir fazendo um delineado na raiz dos cílios.
pincel que eu estou utilizando ele é o da Ico 010. É um pincel maravilhoso para fazer delineado. Então aqui acabou borrando de delineador em gel. Vou mostrar para vocês como fazer a remoção quando acontecer isso com vocês. Vou tirar com um papel, pode ser com um cotonete. Eu esperei ele secar um pouco antes de fazer isso. Então depois eu venho tirando suavemente esse produto. Tá conseguindo ver assim? Então eu vou vir removendo com o papel, pode ser com cotonete também. Primeiro eu deixei o produto secar e agora eu vou vir removendo aos poucos. Então eu vou utilizar agora esse corretivo, que ele é bem próximo à cor da pele dela. Esse corretivo é do Summer Kouzami e eu vou fazer a aplicação somente ali onde borrou. E vou tomar cuidado com o excesso de produto, pois se a gente aplicar muito produto pode ser que piore. Então com um pincel estilo língua de gato eu vou vir aplicando bem pouquinho. Com um pincel de olho de esfumar eu vou vir esfumando esse corretivo. Tira o excesso de produto dele. Então vou utilizar o pó 50 da Bruna Tavares para selar onde eu apliquei esse corretivo. Então vou utilizar a cor Red Orange, é o Perfect Cut da Ana Paula Marçal, para aplicar na linha d'água. Vou utilizar a cola da Atelier Paris para colar os cílios. Então, com a minha cliente olhando para baixo, eu vou colar os cílios, que assim eu consigo colar bem na raiz dos cílios e não gruda na parte inferior também. Vou utilizar a pasta de sobrancelha da Colourpop, essa é a cor brunette. Vou utilizar o pincel 175 da Dye Makeup. Então vou desenhar os pelos acompanhando o nascimento deles. E aqui no final eu vou fazer mais marcado. Então primeiro eu venho fazendo a linha abaixo das sobrancelhas para me ajudar a contornar e fazer um desenho nela. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it. Fiz essa misturinha dessas duas cores de batom. Esse laranja, ele é um batom mate, tem uma textura bem pesada.
Misturei com esse outro batom cor de boca para ele dar uma suavizada, não ficar tão pesado e não ter facilidade de craquelar. Então misturei as duas cores, ficou nesse tom aqui. Eu vou fazer a aplicação com esse pincel, que ele é o 81064 da Ico.